Olá, queridos! Jesus é o Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia e hoje eu quero compartilhar mais um pouco da palavra de Deus para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Kaique, eu sou pastor, reúno aqui na igreja em São Francisco do Conde e estou aqui com um simples sentimento de poder ofertar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, para te alimentar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece, inscreve-se no canal, depois compartilha esse vídeo, comenta aí também se você gostou ou não ao final desse vídeo e vamos continuar levando essa palavra para muitas pessoas. Hoje o que eu quero compartilhar rapidamente com vocês é sobre isso aqui. Está aqui na minha almofada. Fé. O que é fé? Quem tem fé? Como ter fé? São muitas as perguntas sobre esse tema. Na verdade, falar sobre fé não é fácil porque nós entramos em um universo muitas vezes inexplorável. Também entramos em um universo muitas vezes incompreendido porque, segundo a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, obviamente, por ter fé, você já materializa aquele seu sentimento. Porque você crê que de fato aquilo acontecerá. A fé é a certeza, então você não tem dúvida disso. Você apenas crê e confia. Só que quando nós falamos de fé, nós falamos de uma dimensão que não é lógica. Nós falamos de uma dimensão celestial. Nós falamos de uma dimensão espiritual. E isso aqui é interessante falar porque a lógica ela não combina com a fé e a fé ela é muito diferente de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Uma vez eu vi uma frase muito interessante que falava assim, basicamente assim, eu não lembro ao certo a frase, mas fé significa você dar o primeiro passo e Deus colocar o chão. Então, em outras palavras, é como se você não tivesse o entendimento futuro sobre o caminho, mas você tem a certeza de que de fato ele há de ser colocado diante de você, simplesmente pelo seu ato de fé. Então, as questões espirituais, elas são incríveis porque não se trata sobre o que nós falamos na esfera lógica. Fala-se sobre o que nós compreendemos na dimensão espiritual. Então nós precisamos entrar nas profundezas do Espírito para poder ter a realidade da fé. Na verdade, a fé nada mais é do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Então quando nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos naquele que é a própria fé. E Ele, como o conteúdo da fé que é colocado em nós, faz com que possamos ter fé. Olha que interessante. Nós nem mesmo temos capacidade de ter fé, mas o próprio Deus, como conteúdo da fé, ele é colocado em nós e aí nós passamos a crer nas suas próprias palavras. É por isso que é muito importante, ao lembrarmos da fé, lembrarmos também que não existe possibilidade de termos fé sem de fato nos voltar ao conteúdo da fé, que é o próprio Deus. É louco falar dessa forma porque às vezes nós queremos compreender as coisas de acordo com a nossa óptica humana. E a fé não tem nada a ver com isso. A fé tem a ver com uma realidade que é mais profunda. Que na nossa experiência nós possamos ter experiências de fé. Eu tenho orado ao Senhor, pedido ao Senhor, Senhor, cada vez mais se apareça para mim. Me dê mais experiências de fé. Eu quero ser alguém que aprende por meio das experiências a crer mais em Ti, a confiar mais em Ti, porque a fé é sobre isso. A fé nada mais é do que sobre confiar. Quantas vezes você quis confiar em pessoas, em coisas, em providências humanas? Quantas vezes nós caímos nessa tendência de estarmos sempre apegados às coisas humanas, aos favores humanos, e esquecemos que, na verdade, tudo que precisamos é confiar naquele que é a própria fé. Amados irmãos, o Senhor quer se revelar para nós. E Ele quer mostrar o impossível. Fé tem a ver com o impossível.
O possível tem a ver com o homem, mas o impossível tem a ver com a fé. E a fé é o próprio Deus. Eu quero ter mais experiências de fé. Eu quero ser um homem de fé. Abraão foi esse homem de fé. Só que no início ele não tinha tanta fé assim. Por quê? Porque ele não tinha tantas experiências com Deus. Mas à medida que ele foi passando o tempo e foi aprendendo com o Senhor Jesus, conhecendo o Senhor Jesus, ele se tornou o pai da fé. Isso nos mostra que, talvez, mesmo que ainda não tenhamos tantas experiências profundas de fé com Deus, nós podemos, na nossa caminhada, ir conhecendo cada vez mais o Senhor, e pouco a pouco Ele vai se revelando a nós. Que possamos um dia sermos homens que de fato experimentam a fé em toda a sua plenitude, em toda a sua profundidade. Falar sobre fé é falar sobre uma realidade. Não é falar sobre achismos, mas é falar sobre uma experiência pessoal. Eu tenho certeza que em algum momento você já teve experiências. E eu tenho certeza que em todas essas experiências Deus quis se revelar para você. São nas experiências que Deus nos mostra o que Ele pode fazer. E até quando Ele não faz, isso também é um indicativo de que Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe você. Nesse pouco trecho sobre a fé, eu quero que você entenda que fé não é lógica. Fé tem a ver com o impossível. Você não pode, mas Ele pode. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Nós queremos sempre ver, queremos sempre ter controle. Fé não é sobre isso. Fé é você crer e confiar naquilo que você não vê, mas você já tem convicção e certeza de que de fato aquilo acontecerá. Que Deus abençoe você e te guarde, para que você possa ter mais fé, para que possamos compreender a fundo o trabalho de Deus em nós e por meio de nós. Forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã.